Eu falo agora aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados, quase na entrada do plenário. Ao fundo, para quem nos acompanha em live, tem aqui, vou sair do quadro para vocês conseguirem ver, tem um tumulto de pessoas em torno de um púlpito onde agora os parlamentares ligados ao governo, os deputados da base, liderados pelo deputado Lindbergh Farias, estão fazendo uma manifestação de apoio à decisão do ministro Alexandre de Moraes. E lá dentro, no plenário, Mari e PG, a situação de momento é a seguinte: os parlamentares, especialmente do PL, estão na mesa diretora, com esparadrapos na boca, alguns tapando também os olhos, os ouvidos, como um sinal de protesto ao que consideram uma censura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta obstrução é, na prática, uma tentativa de impedir que a sessão tenha início. Nós estamos voltando do recesso parlamentar após 2 semanas. O presidente da Câmara, Hugo Motta, ainda não está aqui. Ele participou de um evento na Paraíba, a terra natal dele, tem previsão de chegar agora à tarde em Brasília. E os parlamentares do PL dizem que não vão deixar o plenário, não vão permitir que a sessão seja iniciada, caso estas pautas que você citou na abertura não sejam atendidas, caso o presidente da Câmara não aceite pautar, dar andamento a estes projetos que na prática formam um pacote de retaliação contra o Supremo Tribunal Federal. No Senado a situação é parecida. Os senadores da oposição, ligados a Bolsonaro, também ocupam a mesa diretora e querem impedir a realização de qualquer sessão. Eu acabei de receber informação aqui, Mari e PG, de que lideranças do União Brasil e do PP, o Partido Progressista, aceitaram junto ao PL também obstruir a pauta, também fazer esta obstrução que impede o início da sessão. Vamos, enfim, esperar a chegada do presidente da Câmara, Hugo Motta, para ver até que ponto esta mobilização vai seguir. Bom, mas trazendo então, Mari, PG, uma recuperação do que aconteceu hoje, uma mobilização, uma entrevista coletiva não só de parlamentares do PL, mas de vários partidos de centro e de direita, muito contundente, cobrando o avanço destas 3 pautas. O projeto de lei da anistia, que tem um grande apoio aqui no Congresso, embora seja um tema muito controverso, que na prática é o perdão a todo mundo envolvido no 8 de janeiro e também do ex-presidente Bolsonaro e de outros investigados por planejarem um golpe de Estado. Há um pedido também de outro projeto que na prática é uma forma de retirar poderes do Supremo, que é o fim do foro privilegiado. Vejam só, né, Mari e PG, estamos falando aqui algo que o próprio apelido, né, foro privilegiado, pois não então. é o nome, não é o nome original. Normalmente a gente usa este porque é um apelido, porque de fato o foro privilegiado dá a pessoas que têm mandato eletivo a possibilidade, aqui no caso em esfera federal, de um julgamento na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. E o que querem os parlamentares ligados a Bolsonaro é retirar a prerrogativa de foro. Por quê? Para que eles sejam julgados na primeira instância, possam recorrer à segunda, depois ao STJ, que tem um processo mais longo e que não estejam sujeitos ao que eles consideram, né, uma perseguição, até uma forma de ficarem abaixo, né, submissos ao Supremo Tribunal Federal. Isso então, é curioso, né, Chu? Outro projeto. Porque até então sempre se entendeu que o fato dos parlamentares terem foro privilegiado, como o nome já diz, era um privilégio. E agora eles estão batalhando pelo fim do foro privilegiado. Eles não querem mais ser julgados pelo Supremo, eles querem ir para a justiça comum. Porque antigamente, né, Chu, me corrija se eu estiver errado, mas até ser julgado pelo Supremo, tu lembra disso, né? Era uma cultura de muita vagareza, né? Até eles serem julgados, vencia o processo. E aí ter foro privilegiado era um bom negócio. Agora deixou de ser. Porque o Supremo é mais atuante, porque o Supremo acelera essas pautas e a votação delas. Faz sentido isso, Chu? É por aí, eu tinha essa impressão. Por muito tempo, PG, os processos ficavam na gaveta. Isso. Né? Então, o foro privilegiado era um privilégio mesmo. Agora, para ser justo, não são todos os processos que andam tão rápido como o que está andando agora contra Bolsonaro. Verdade. Nós temos investigações, vou citar, por exemplo, a do ex-presidente Collor, tá? Levou muito mais tempo, foi condenado há pouco, agora levou anos até que ele de fato fosse condenado e todos os recursos fossem vencidos. Então alguns processos demoram mais, né? Mas é uma questão que pode ser avaliada dos dois lados. Se há uma influência do parlamentar, do ministro investigado, do ex-presidente,
os processos podem ser mais lentos ou mais rápidos, que é o que está ocorrendo agora. Por isso, essa pressão para que a prerrogativa de foro seja retirada. Eu acho até bom a gente lembrar como é que está a regra do foro privilegiado atualmente, porque ela andou mudando. Uma época ela era restrita ao exercício do mandato, se o parlamentar já não era mais deputado, não era mais senador, se eu não me engano, ia para a justiça comum. Agora não, né, Chu? Como é que está a regra atualmente do foro privilegiado? O Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento com mudanças no regimento há pouco tempo, se não me engano, 2023, e considera, e este é um dos argumentos para Bolsonaro ainda ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que por se tratar de ações que foram adotadas durante o período em que ele era presidente, que ele ainda deve ser julgado, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mesmo não sendo então, mais presidente. Uma mudança... Justamente, mesmo não sendo mais presidente. Era um entendimento diferente do que se tinha lá quando o presidente Lula, né, foi julgado em Curitiba. Depois, claro, teve uma discussão se Curitiba era o foro adequado, se não deveria ser São Paulo, já que os supostos crimes eram investigados lá em São Paulo. Enfim, daí é uma outra discussão. Mas, respondendo à tua pergunta, é sim uma mudança recente no entendimento do Supremo, que faz com que Bolsonaro continue sendo julgado aqui. Sem contar que, quando envolve, é o caso do deputado Alexandre Ramagem, um núcleo de investigação com outros investigados que não têm a prerrogativa de foro, mas que teriam atuado em conjunto com o mesmo objetivo de um parlamentar, por exemplo, aí eles também são julgados aqui no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, né, Mari e PG, que o Supremo é a última instância, então... de fato, se o processo corre o seu ciclo ali natural, ele vai ser mais rápido aqui, porque não há a possibilidade de recursos, a não ser ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, esta é uma pauta que está nesta lista de exigências, eu diria, dos parlamentares do PL, os parlamentares mais ligados a Bolsonaro. E, por fim, o terceiro ponto, que é o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Tem um ofício circulando no Senado, última vez que eu conferi, agora há cerca de uma hora, 36 senadores já haviam assinado, apoiando, né, a abertura deste pedido de impeachment, mas isso cabe, a decisão, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aqui eu quero chamar a atenção de um ponto, Mari e PG. Diga. A gente já tem há muito tempo a mobilização da oposição pedindo punição a Alexandre de Moraes, né, se opondo às decisões do Supremo. Mas agora eu sinto um tom mais incisivo e percebo isso especialmente na fala do líder da oposição, o senador Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro, um dos parlamentares mais influentes do Senado, que hoje nominalmente cobrou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o que não é comum, tendo em vista até mesmo o apoio que o PL deu à eleição de Davi Alcolumbre, agora quando ele disputou, né, o comando da presidência da casa. Então é um tom mais incisivo de uma cobrança pública feita nominalmente para que Davi Alcolumbre paute o impeachment de Moraes e estas outras medidas que a gente citou, como a anistia e a mudança no foro privilegiado.